E agora chegou a hora do nosso bate-papo com Carlos Mink, deputado estadual pelo Partido Verde no estado do Rio de Janeiro, que apresenta problemas gravíssimos como despejo de detritos na Baía de Guanabara, no Rio Paraíba, o problema Angra dos Reis, o desmatamento indiscriminado das nossas florestas. O Rio de Janeiro é um estado onde há todo tipo de problema ecológico. O primeiro deles é o Rio Paraíba. O Rio Paraíba está envenenado, começa sendo intoxicado com as indústrias de São Paulo, pega metal pesado da Paraibuna de Metais de Juiz de Fora, vinhoto, agrotóxico, e chega lá no finzinho em Campos, combalido. Os peixes estão com tanto metal pesado que você pode pescar com ímã. Depois você tem o desmatamento aqui no estado do Rio. Esse desmatamento chega a um ponto que só restam 7% da cobertura original da Mata Atlântica. Bom, depois temos a usina nuclear. Fomos brindados, a beleza de Angra dos Reis, daquele litoral, fomos brindados pela única usina nuclear, que felizmente não funciona, produz um lixo atômico que dura 30 mil anos e que ninguém tem a menor ideia do que fazer com ele. Além disso, temos um litoral maravilhoso, um dos mais bonitos do país, que está agredido pelo óleo derramado, especulação imobiliária, destruição dos manguezais, que são utilizados para lenha, pesca predatória e por aí vai. Como se isso não fosse pouco, nós temos um problema seríssimo que são as grandes metrópoles, que é um grande problema ecológico. É o lixo que não é recolhido, gera rato, leptospirose, o esgoto sem tratamento, poluição urbana. Poluição urbana é barulho, fumaça, agressão à qualidade de vida, desmatamento das encostas, cuja consequência nós vimos, desabamentos, mortes, inundações. Então temos um estado belíssimo e sobre o qual caem todos os problemas ecológicos. É uma coisa difícil, depende de muita conscientização, muita luta, depende de nós todos, porque desse meio ambiente é que vem a água que a gente bebe, o ar que a gente respira, o verde que a gente tem o direito. E a pergunta é a seguinte: que sociedade que a gente vai deixar para os nossos filhos, para os nossos netos? Vamos deixar um deserto, uma sociedade ingovernável, irrespirável, que os bichinhos só se vejam nos jardins zoológicos? Isso depende de todos nós. Em recente pesquisa internacional, o Rio de Janeiro foi considerada a cidade mais barulhenta do mundo. Você ainda acha o Rio de Janeiro uma cidade viável? Nós ecologistas, nós verdes, consideramos que as grandes metrópoles são um dos piores problemas ecológicos hoje do país. Elas são inadministráveis e desumanas. Nós lutamos por cidades médias, cidades sem especulação imobiliária, com preservação da memória histórica, com transportes não poluentes. E nós estamos lutando nas ruas contra isso. Tivemos que ir com batata entupir cano de descarga de ônibus poluidor depois de um ano de luta. Fizemos até um concerto na esquina mais barulhenta da cidade, que é a Nossa Senhora de Copacabana, com Figueiredo Magalhães, com um conjunto de música renascentista da Universidade Federal Fluminense, chamamos de Desconcerto em Copacabana. E estamos com uma série de projetos concretos para enfrentar isso. O projeto das ciclovias, que vai começar agora em Copacabana, Botafogo, depois na Zona Oeste, na Tijuca, a reconquista do espaço urbano. Ciclovias seguras, com cimento, arvorezinhas plantadas, bicicletários, uma nova ideia do espaço urbano. A questão da poluição. Nós queremos despoluir os transportes e humanizar a cidade. Programa Gás Natural e Biogás. O gás é 80% menos poluente e 50% mais barato. Já fizemos manifestações com 500, 600 taxistas. Estamos lutando e vamos conseguir implantar isso num prazo médio. Vamos ter brevemente uma outra manifestação de taxistas com aproveitamento do biogás do lixo e do biogás da estação de tratamento de esgoto da Penha para alimentar os táxis. Um outro programa nosso, coleta seletiva de lixo nas favelas para reaproveitamento. Estamos com um projeto implantado já em Niterói e São Gonçalo e vamos implantar agora no Morro Dona Marta e na favela da Maré. A ideia é tão simples: aquele lixo que é jogado na vala e cria rato, leptospirose e morte, ele pode ser separado e vendido para as empresas de reciclagem.
a lata, o vidro, o papel. E com isso pagar as pessoas que vão participar na experiência de coleta. Aquilo que mata pode gerar emprego, pode gerar vida. Esse é o princípio ecológico do reaproveitamento, da reciclagem. Em relação à questão da poluição urbana, a gente está com outro programa muito interessante, que é da despoluição da produção, da despoluição dos locais de trabalho. Muitas vezes a classe média, os ecologistas se preocupam com o que as fábricas jogam para fora. A fumaça, os efluentes tóxicos sem tratamento. E nós nos perguntamos, o que ela joga para dentro? O ensurdecimento dos trabalhadores. Hoje, 20% dos metalúrgicos brasileiros têm surdez adquirida. Ficaram surdos por causa da poluição sonora dentro das fábricas. O calor, a poluição química. Isso vai ser uma nossa preocupação junto com os sindicatos, despoluir os locais de produção. Então, aí algumas das propostas concretas que nós temos. A ciclovia, o biogás, a coleta seletiva de lixo, a despoluição dos locais de trabalho. E a nossa grande campanha, quem desmata, mata. Contra o desmatamento, pelo reflorestamento e pela paz. Nós queremos que as usinas nucleares sejam abandonadas e reaproveitadas parte de sua estrutura utilizando o gás natural como se faz hoje nos Estados Unidos. Nós queremos uma sociedade que vive em paz, que respeite as gerações futuras e que seja solidária entre si. Se as pessoas não forem solidárias umas com as outras, se as crianças forem agredidas, os negros discriminados, as mulheres violentadas, que garantia que a gente vai ter que o mico-leão-dourado, a baleia, o Pantanal vão ser preservados? Nós precisamos de paz e nós precisamos, antes de mais nada, de um Greenpeace aqui no Brasil para levantar a consciência e a resistência contra essa destruição. O Rio de Janeiro continua lindo? Apesar de tudo, o Rio de Janeiro continua lindo. Agora, a forma da gente impedir que ele seja destruído é lutar cada dia pela nossa cidade. E como? Participando dos movimentos, aumentando o nível de informação, fortalecendo organizações como o SOS Mata Atlântica, né? As fundações Pro Natura, as fundações que apoiem a defesa do meio ambiente e, principalmente, os jovens nas escolas, a educação ambiental. No fundo, a natureza, a ecologia, é um patrimônio que pertence à sociedade. Ele é tratado de forma predatória e responsável pela voracidade de lucro a curto prazo, pela voracidade da especulação imobiliária. Das duas, uma. Ou os cidadãos assumem em suas mãos a tutela do que é seu, que é o meio ambiente, um patrimônio que é da sociedade, ou então eles vão ser cúmplices da sua destruição. A salvação é a sociedade se auto-organizar e tomar em suas mãos a defesa da base da nossa qualidade de vida, da natureza, que não é infinita e nem é inesgotável, e cujos equilíbrios dependem da nossa capacidade de preservá-la. Está aí um grande desafio para você e para todos nós.